Me diz aí se você tem ciúmes, se você sofre com ciúmes, ou se o outro é que tem ciúmes, seu marido é ciumento, é muito ciumento, pega no seu pé e você não sabe o que fazer com esses ciúmes. É sobre isso que eu vou falar aqui hoje. O que é esse ciúme? A gente pode controlar esse ciúme? Ciúme é uma coisa normal, não é? Tem atrapalhado aí o seu relacionamento? Esse é o tema de hoje. Por que o ciúme atrapalha tanto? Por que o ciúme vai gerar brigas? Por que o ciúme vai te afastar do seu marido? E tem pessoas que acham que sentir ciúme, saber que o outro sente ciúme de você é uma coisa boa. Eu conheci uma pessoa que dizia assim: eu adoro quando ele sente ciúme meu, porque ele acha que eu sou a última bolacha do pote. E ela se sentia amada com esse ciúme, achando que isso era sinônimo de amor. Mas não é. O ciúme não é sinônimo de amor. Ele só te afasta do outro. Mas aí você vai dizer assim: Silvana, mas eu sinto ciúme, o que eu vou fazer? Primeiro eu queria te deixar tranquila, porque o ciúme é uma coisa normal. Você não é diferente das outras pessoas, porque você é alguém ciumento. Então, meu Deus, o que eu faço agora? Porque se eu sinto o ciúme do meu marido, então eu vou afastar ele de mim? Isso vai atrapalhar o meu casamento? Depende. E você vai entender aqui durante essa live em qual ponto que esse ciúme atrapalha aí o seu casamento. Em qual ponto esse ciúme vai gerar brigas aí, onde vai te afastar do seu marido, onde vai destruir o seu casamento. Então, existe aí um equilíbrio de tudo isso. Todos nós sentimos ciúme, sabe por quê? Porque o ciúme é uma emoção. O que é emoção? É quando acontece alguma coisa externa que gera esse gatilho em mim e gera uma emoção. Assim como eu sinto alegria, assim como eu fico feliz, eu fico triste, eu fico com raiva. Isso é uma emoção, não é um sentimento. É emoção, é uma reação do meu corpo. Assim também é o ciúme. Então, o ciúme, ele é uma emoção universal e não somos só nós. As crianças sentem ciúmes. Já viu quando chega um irmãozinho ou então chega um amiguinho, ele sente ciúme do outro amiguinho novo que chegou? A criança, para você ver como é um instinto natural do ser humano. Até a criança sente ciúmes. Se uma outra criança chega perto da mãe, ela fica com ciúme da outra criança. Não, a mãe é minha. E ela tem logo uma reação. Os animais sentem ciúmes. Quem aí tem algum animal de estimação, um cachorro, e aí quando outra pessoa chega perto do dono, ele começa a latir, ele sente ciúmes do dono? Então, a emoção de ciúme, ela é universal. Todos nós sentimos. Então não tem nada de errado com você, se você sente essa emoção. E essa emoção, esse ciúme, só existe quando você tem aí um relacionamento profundo. Quando eu estou num relacionamento com alguém, que eu estou conectada de maneira especial, que é um relacionamento sério, eu estou dentro de um casamento, aí eu sinto ciúmes. Porque num relacionamento superficial, aquela pessoa que você acabou de conhecer, que você está ali começando um relacionamento, está começando a conhecer, você não vai sentir ciúme, porque vocês não têm essa proximidade. Então, se existe ciúme aí, é porque existe um relacionamento onde você está conectada no outro, onde é um relacionamento mais profundo, é alguém de maneira especial, então você vai sentir ciúme. Porque esse ciúme vai depender desse vínculo, porque você vai se sentir ameaçada ou ofendida, e você vai sentir esse ciúme. E por que o ciúme às vezes é muito perigoso? Porque é a mistura dessa emoção trágica, de sentir aquele ciúme. É uma emoção, assim, uma mistura trágica da combinação do amor intenso. Eu amo tanto essa pessoa, eu amo tanto que eu sinto ciúme dela. Com a mistura do medo intenso. É a mistura do amor com o medo de perder, o medo de ser traída, o medo da pessoa olhar para outra pessoa, de achar que
outra mulher é mais interessante. Então é essa combinação meio trágica desse amor intenso demais, do medo de perder o outro. E por isso eu sinto essa emoção de ciúme. Por isso você vai sentir essa emoção. Então o ciúme é essa emoção, dessa mistura desse amor e desse medo de perder. E primeiro, para eu conseguir cuidar de algo que está incomodando, que no caso aqui é o ciúme, primeira coisa que a gente tem que fazer é saber o que é isso. O que é esse ciúme? Por que eu sinto ciúme? E aí sim, você vai partir para como fazer. O que eu vou fazer com isso? Como eu posso lidar com esse ciúme que está desequilibrando o meu relacionamento, que está me fazendo brigar, a gente acaba discutindo. E existem sim casamentos que se rompem, terminam unicamente por causa dos ciúmes, porque a pessoa não consegue controlar isso, ela não consegue controlar essa emoção, ela não consegue distinguir que aquilo está fora do equilíbrio, que aquilo está atrapalhando o relacionamento. Então, primeiro eu quero mostrar para vocês o que é esse ciúme. O que acontece? Por que toda ajuda que a gente vai pedir sobre relacionamento, a gente tem que saber onde a gente vai pedir. E a gente precisa saber onde buscar as informações. Porque se a gente busca informação com quem não está preparado para te ajudar, você pode acabar recebendo conselhos errados e tomando atitudes erradas e vindo se arrepender depois. Você pode aí tomar uma atitude que vai te prejudicar. E aí, dentro do ciúme, eu vou falar aqui alguns conselhos que só pioram a sua situação. E se você já ouviu algum desses conselhos, se alguém já te disse alguma dessas coisas, eu quero que você coloque aí nos comentários. Isso eu já ouvi, isso eu já fiquei sabendo, isso alguém já me falou, para com ciúme. Eu quero que vocês digam aí para mim. Então, quais são os conselhos que pioram essa situação? A primeira coisa é a pessoa virar para você e falar assim: você é muito ciumenta porque você tem uma baixa autoestima. Você não se valoriza, você tem baixa autoestima e você fica com ciúme dele. Quando alguém te fala isso, ela só piora a situação para você. Porque na realidade, o ciúme também acontece para quem tem muita autoestima. Ela tem tanta autoestima que ela tem ego também, ela não quer que o outro passar por uma situação onde ela pode ser traída. Então ela tem ciúmes também. Então não é uma questão de autoestima. Se alguém já te disse alguma vez: ah, você tem baixa autoestima, por isso que você fica aí com ciúme, com medo de perder o outro. Não caia nessa. Isso é um conselho que vai te deixar cada vez mais para baixo, não vai te ajudar. Outro conselho aí errado que as pessoas dão: você tem que tirar isso da sua cabeça. Gente, esse é um dos piores conselhos. Você fica aí com ciúme, tira da sua cabeça, para de ficar pensando nisso. Esse conselho não ajuda. Imagina se eu falo para você assim: pense agora no elefante branco. Você está pensando, mas agora eu vou dizer assim: para de pensar no elefante. Não pensa mais no elefante. Eu falei para você pensar, mas daqui para frente não pense mais no elefante branco. Não pensa, hein? O que você vai fazer? Você vai pensar mais nesse elefante. Porque eu tô falando para você parar de pensar. Ao passo que eu dou o comando para de pensar, você vai pensar cada vez mais. Então esse não é um conselho adequado. As pessoas falam: para de pensar nisso, você tá aí ciumento, para de ficar pensando no que o outro tá fazendo, para de ficar aí imaginando coisas. Se eu só disser isso, não vai te ajudar. Você vai pensar cada vez mais. E aí você vai tentar tirar o pensamento. Para de pensar, para de pensar. Para de pensar que ele pode estar conversando com outra pessoa. Para de pensar. E quanto mais você manda esse comando para sua mente, mais ciúme você vai sentir. Porque mais você vai pensar. Então não é um conselho que ajuda muito. Porque você não vai conseguir tirar isso da sua cabeça. E aí tem outra pessoa que pode te dizer assim: ah, pensa positivo. Não fica pensando aí que ele está fazendo isso ou pensar aquilo.
Você precisa pensar positivo. Pensa aí que tá tudo certo para você não sentir ciúme. E por que que isso também não ajuda? Porque você vai ficar ali sem esperança, sabe? Porque nem sempre a gente vai conseguir ali trocar de imediato para o pensamento positivo. E você fica ali com aquele conselho daquela pessoa que não sabe o que você está sentindo e também não vai te ajudar. E outro conselho, a pessoa fala assim, você está se punindo. Quanto mais você pensa nisso, você fica aí sofrendo. Você está aí se punindo, está se maltratando, não faz isso. E aí você pensa assim, o ciúme é um problema. E aí você começa a pensar naquele problema e você fica naquela tentativa de se proteger. Quando você pensa no ciúme, por que eu estou sentindo ciúme? Por que minha mente está permitindo que eu sinta ciúme? Porque ela quer me proteger. Olha, cuidado. Cuidado com o comportamento dele. Isso que ele fez foi suspeito. E aí a sua mente está te protegendo. E se alguém diz para você que com o ciúme você está se punindo, a sua mente não vai entender. Peraí, como que eu estou me punindo se isso é para me proteger? Entende? Que a mente não vai compreender que isso é uma punição, porque ela está te protegendo sentindo ciúme. Ela está te protegendo de que você é uma ameaça, de que você possa ser traída, de que ele possa fazer algo suspeito com você. Então, isso também não ajuda. A pessoa dizer, você está se punindo, você está se maltratando. Então, não caia nessa, porque esse conselho não vai te ajudar. Outra coisa, a pessoa fala assim, você não tem direito de sentir ciúme. Por que você está sentindo ciúme do fulano? É um homem tão bom, uma pessoa tão boa, por que você está sentindo? Você não tem direito de sentir ciúme. E aí a pessoa te dá esse conselho, você não pode sentir ciúme. E aí você também vai ficar triste e não vai resolver, você não vai parar de sentir. Por quê? Porque eu acabei de falar no início da live. Todos nós temos direito de sentir ciúmes, porque é uma emoção universal. Então, se alguém te disser assim, você não tem direito de sentir ciúme, você está se maltratando. Se alguém te disser isso, também não vai te ajudar. Você vai continuar sentindo os ciúmes. Então, todos esses conselhos que eu falei até agora são conselhos que a gente costuma ouvir muito, mas que não ajuda ninguém a sair dessa situação. Por isso que a ajuda errada, a informação errada, ela só te afunda mais, porque você não tem ferramentas para sair dali e você vai ficar sofrendo, sentindo aquele ciúme. E aí, outra coisa também que não ajuda é a pessoa dizer para você assim, mas eu não fiz nada de errado, por que você desconfia de mim? Gente, quanto mais a pessoa fala assim, eu não fiz nada de errado, aí a mente ciumenta, logo pensa, se ele está dizendo que não fez nada de errado, é porque tem coisa aí. Se ele está dizendo que não fez nada de errado, é porque ele deve ter feito alguma coisa. E aí vai te gerar ainda mais ciúmes. Você vai sentir mais ciúmes ainda, porque você vai ficar ali encucada. Bem, se ele está dizendo que eu não tenho motivos para sentir ciúme, que ele nunca fez nada de errado, então ela vai te dar ali aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? De você ali, aí que você vai sentir ciúme. Então é um conselho que também não ajuda. Outro conselho é, você pode confiar em mim, quando não é conselho, né? Mas quando o outro fala, confia em mim. Gente, como confia em mim? Confiar em mim, a confiança ela se conquista. Não adianta eu falar, confia em mim e você sai confiando. Não é assim a confiança. Então, quando o outro fala, confia em mim, também você vai ficar mais desconfiada ainda. Porque se ele está dizendo que é para confiar nele, será que ele está me escondendo alguma coisa? E aí a mente ciumenta fica aí, já imaginando próximas coisas. Um último conselho, uma última informação aqui que não ajuda a mente ciumenta é aquela, você tá maluco, você tá inventando coisas, sai dessa, para de sentir ciúme. E isso só aumenta aí os temores da rejeição e do abandono. E que aumenta ainda mais a possibilidade de ciúme. Não, você tá maluco, você é doido, não fica pensando assim.
Porque o ciúme, esse ciúme exagerado, ele vem de alguma coisa que você já passou, alguma situação que você já passou. E aí, aquele temor, essa angústia, esse medo de perder o outro, isso só aumenta mais. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente ouve, quais os conselhos que estão dando, quais são as pessoas que estão tentando tirar a gente daquela situação, porque tem coisas que a gente escuta que só nos leva mais para baixo, que são coisas que vão aumentar mais ainda essa emoção de ciúme. E eu tô aqui para te dizer, você tem esse direito de sentir, porque é natural do ser humano. Se uma criança sente ciúme quando tão pequena, ela tem esse instinto, por que você não pode sentir? Agora você não pode deixar isso atrapalhar o seu relacionamento, e eu vou te dizer aqui por quê. Você precisa entender a diferença de sentir e de agir. Uma coisa é eu sentir ciúmes, outra coisa é eu ter comportamentos. Daquele sentimento de ciúme, eu ter comportamentos ciumentos, onde eu vou pôr isso pra fora, onde eu vou atrapalhar o relacionamento, onde eu vou brigar por causa disso. Quais são os comportamentos de uma pessoa ciumenta? O que uma pessoa ciumenta faz? Então, uma coisa é eu sentir, senti ciúme, não tô gostando muito ali, te bateu aquela insegurança, mas você tem técnicas para você se controlar emocionalmente. Lembra que eu falei que o ciúme é uma emoção? Eu posso me controlar emocionalmente e pronto. E fazer com que essa emoção não aumente, não altere o meu estado. Não me faça agir de forma diferente. Agora, ao passo que a emoção do ciúme é tão grande, Silvana, quando eu sinto o ciúme eu fico descontrolada, aí eu começo a agir de forma ciumenta, aí sim, a gente precisa observar. E quais são os comportamentos quando a pessoa está ciumenta? Os comportamentos que são negativos para o relacionamento de vocês. O primeiro é interrogar. É ficar perguntando tudo para o outro, onde você estava, com quem você estava falando, quem é essa mulher que você acabou de cumprimentar, com quem que você estava conversando, o que você está vendo no celular, e aí você interroga o tempo todo, você faz pergunta o tempo todo, aí você está agindo, são os comportamentos da pessoa ciumenta. Outro comportamento, você procurar indícios de traição. Você vai ficar procurando, você vai pegar o celular dele escondido para olhar, você vai ver se por acaso ele encontrou com alguém, você vai perguntar para alguém, você viu meu marido, se ele estava conversando com alguém estranho, e aí você vai procurando indícios, procurando ali motivos para dar razão àquele seu ciúme, àquela sua insegurança, e aí você procura indícios. Olha aí, você já não está mais sentindo, agora você está agindo com um comportamento ciumento. E aí o terceiro é você tentar controlar o outro. No casamento, dentro do relacionamento, a gente precisa ter um relacionamento de confiança. Isso ajuda em tudo, na harmonia do relacionamento, também na sua saúde, para você ter um relacionamento de fato, de valor. É preciso ter essa confiança. Então, se eu fico tentando controlar o outro, eu deixo até de viver, porque eu fico querendo ter controle de tudo que o outro faz. E isso vai atrapalhar o relacionamento. Outra coisa é eu querendo infligir punições. Olha, se algum dia você fizer isso comigo, eu vou me separar, eu vou fazer isso. E aí você já coloca as penas, né? Se você fizer algo comigo, vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo com você. E aí você fica ali fazendo uma lista de penalidades para ele. Então, eu vou chegar aí no seu caso, ela colocou aqui, né, que ela ficou assim depois que pegou uma traição dele. E aí, o que acontece com a traição? Será que ele se arrependeu de verdade, te pediu perdão? E aí, existe um processo de resgatar essa confiança. E, de fato, vai ter que ser resgatada. Porque senão vai te gerar sempre essa insegurança aí. E aí você não consegue ter paz.
você não consegue viver. Por isso que a confiança dentro do relacionamento, ela é importante. Porque senão, imagina você vivendo desses comportamentos ciumentos o tempo todo. Isso não deixa o relacionamento fluir, isso não deixa você ter uma vida fluida, em paz, porque essa emoção vai ficar te tirando do foco o tempo todo. Outra coisa, você ficar ali preocupada de forma obsessiva com a traição. Ah, será que se ele me traiu uma vez, será que ele vai me trair de novo? Ou será que algum dia ele vai me trair? E aí você fica com aquilo na cabeça, aquela obsessão. O que será que vai acontecer? Será que ele pode achar outra pessoa mais interessante? E eu vou dizer aqui o que acontece enquanto você está pensando desse jeito. E aí você tem medo de que isso se concretize, de que isso de fato venha acontecer, de que você venha a ser traída. E tudo isso acontece aí na mente da pessoa com ciúme. Então esse é o agir de forma ciumenta. Então uma coisa é eu sentir, outra coisa é eu agir. Existem duas coisas diferentes aí. Uma coisa é eu sentir essa emoção do ciúme, outra coisa é eu começar a ter essas ações, eu começar a ter esses comportamentos da mente ciumenta, né? Quando um homem tem ciúme, vocês sabiam que o ciúme da mulher é diferente do homem? O homem, quando ele se preocupa ali, ele fica com ciúmes da mulher, a preocupação dele é com a infidelidade sexual. Ele está preocupado se a mulher pode ter algum caso com outro homem sexualmente, fisicamente. Agora a mulher não. A mulher, ela está preocupada se o homem ele vai ter uma infidelidade emocional. Para a mulher, basta que ele troque uma mensagem, que ele converse com uma mulher de forma diferente, que ele ache uma mulher bonita, pronto. Ela já está preocupada e é a infidelidade. Então, o olhar do ciúme do homem e da mulher é diferente. Essa informação é mais para vocês entenderem como que é o homem e a mulher, porque talvez você seja pessoa ciumenta, mas talvez você fale assim: Silvana, eu vivo com uma pessoa ciumenta e eu não sei o que fazer com ele, é meu marido que é ciumento. Então, essa informação é importante para você entender. Para eu poder lidar com algo, primeiro eu preciso conhecer. Muitas das vezes a gente eu quero fazer algo, mas a gente nem se conhece. A gente nem cuida da gente. Como que eu vou cuidar? Como que eu vou fazer algo com que eu nem conheço? Então, primeiro a gente precisa conhecer. É por isso que eu estou trazendo aqui o que é o ciúme. O que gera o ciúme. Por que tem um comportamento ciumento? Para que você entenda. Não, eu sinto essa emoção aí, Silvana, está tudo certo. Eu sinto essa emoção, mas ela não me faz ter comportamento ciumento. Eu consigo entender que é uma emoção ciumenta, mas aquilo passa, isso não me atrapalha. Então você entende que tá tudo bem. E tá tudo bem. E às vezes a pessoa sente algum ciúme, ela acha que ela tá normal ou que tem algum problema. E se você é pouco ciumento, tem pessoas que quase não têm ciúmes. E aí a pessoa fica preocupada. Será que eu não amo essa pessoa? Porque eu não sinto ciúme dela? Gente, ciúme não é sinônimo de amor. Não é. E ainda tem uma outra diferença, que é a diferença do amor e da posse. Lá no meu canal do YouTube eu tenho um vídeo sobre isso que fala: é amor ou posse? Qual é o comportamento diferente aí, possessivo? Aí vai ainda além do ciúme, que a pessoa acha que é posse, é proprietário, e ele tem ali que cuidar, ele tem comportamentos mais doentios, mais pesados, sabe? Então, eu tenho um vídeo lá que fala só sobre isso, amor ou posse, que é diferente aqui do ciúme, porque quando a gente não sabe diferenciar, se a gente não aprende, se a gente não busca informação sobre isso, a gente mistura tudo, e a gente acha que qualquer coisa é problema, e quando a gente toma consciência do que existe, do que é, a gente vai saber lidar. A gente vai ver uma reação estranha do marido, ou a gente vai ter uma reação estranha e falar: epa, essa reação não tá normal. Eu preciso lidar com ela de forma diferente. Mas se você não sabe o que é, você vai ter esses comportamentos
muitas das vezes, e achar que tá tudo bem. E aí, às vezes, esse comportamento vai te afastar aí do seu marido. E aí você não vai saber o que fazer. Então, existe essa diferença do homem e da mulher. E algumas situações podem gerar o ciúme. Tá, Silvana, eu sinto esse ciúme aí. Eu tô agindo com esse comportamento ciumento. Mas de onde vem isso? Qual é a origem disso? Existem histórias na sua infância. Talvez você tenha visto algum familiar que foi traído. Às vezes o seu pai saiu de casa, deixou sua mãe. Essas histórias que você viu aí na infância, você pensa que não ficou marcado em você, mas elas ficam. E se você vê alguma história assim quando criança, quando você cresce, aquilo fica ali dentro de você. E você tem medo de passar por aquela situação, porque você viu alguém passando e sofrendo. Talvez o seu ciúme seja aí, igual foi colocado no comentário, porque você já foi traída. Talvez até num relacionamento anterior, na adolescência, você foi traída lá e você tem medo que isso aconteça de novo. Porque isso dói, isso causa marcas, isso causa ferida emocional. E se você não cura essa ferida emocional, se você não se cura disso, você vai ficar aí trazendo esse medo, você vai ter esse comportamento. Porque esses vínculos aí, até a ameaça de separação, a família que mudou muito de endereço, olha, uma família que ficava mudando, algum namorado que te decepcionou, tudo isso pode te causar essa ferida, essa crença, alguma coisa que está aí no seu emocional e talvez você não tenha nem consciência. Também a questão do compromisso, a questão da intimidade. Eu preciso ter essa confiança com o outro para isso me gerar essa segurança. E também alguns relacionamentos onde a pessoa convive muito à distância. Também tem essa possibilidade maior de ter ciúmes. Algumas pessoas até mesmo dentro do casamento, que o marido trabalha fora, fica dias fora, tem essa necessidade, então fica muito distante. Também acaba gerando essa possibilidade de ter esse comportamento ciumento. E o que é, Silvana, esse comportamento ciumento? Eu tô com esse ciúme. Imagine comigo que quando você tá aí com ciúmes, pensando no que o outro pode estar fazendo, pensando no que ele vai fazer, é como se o ciúme ele fosse uma mente própria. Então, é uma mente paralela. Só que você fica com aquilo na sua cabeça e ele fica te roubando do seu momento presente. Porque enquanto você está ali com aquela desconfiança, pensando no ciúme, você deixa de estar presente, você deixa de estar aqui, investindo no seu relacionamento, investindo no que tem hoje, investindo em buscar intimidade com seu marido, porque você está, na sua mente, preocupada no que pode acontecer. Você está preocupada com o que aconteceu, com aquela imaginação do que pode ser real e talvez pode ser somente imaginário. Pode ser que já tenha acontecido alguma coisa e de fato você tenha razão para sentir isso, como pode ser só imaginação. Você começa a ver traição em tudo, você começa a desconfiar de todo o comportamento do outro. Então, fica aquela mente te sequestrando do seu momento atual e não te permite que você faça algo hoje pelo seu relacionamento, enquanto você fica pensando nos ciúmes. Então, você precisa identificar esses fatos, quais são as crenças, quais são as possibilidades, quais situações eu passei na minha vida que pode ter gerado esse trauma, que pode ter gerado essa desconfiança. Como você aí já colocou, que já passou por uma situação assim, né? Então, se você é muito marcante, é muito dolorido, então é difícil sim você recuperar a confiança no outro. O que é que você acha que faz hoje você sentir ciúme? Qual é a situação? Qual é a cena? Qual é a história que hoje faz você se sentir assim? Você precisa identificar. E aí existem duas formas, duas coisas que a gente sente. Tem a preocupação e tem a ruminação.
Quando eu me preocupo, eu fico ali. E se ele fizer de novo? E se ele estiver conversando com essa pessoa outra vez? E se ele sair do serviço e não voltar para casa? E se ele estiver conversando com outra no celular? E se ele estiver vendo foto de outras mulheres no celular? E aí você fica ali preocupada. Olha aí a sua mente de novo, te roubando do seu momento presente, porque você está no e se, e se, e se. E a ruminação, ela fica ali no porquê. Por que isso aconteceu comigo? Eu não merecia isso. Por que que ele me traiu? Por que que ele pode fazer isso? Por quê? E aí você fica dando uns porquês para essas ameaças, para essa rejeição, que também vai te afastar do seu momento presente. Insegura, você estava insegura, eu não entendi muito bem sua frase aí, e isso te destrói. Exatamente, a gente precisa trabalhar essa confiança, porque senão a gente fica aí, ou ruminando, sofrendo o porquê, e se. E será que merece tudo isso? Será que o relacionamento é para te tirar assim do foco? Será que o outro que te traiu, ele merece que você fique aí perdendo o seu momento presente, sofrendo com isso? Será que ele merece isso? Essa é uma pergunta. Então é preciso a gente transformar essa situação. E atitudes que vão aí te afastar do seu marido. Qual atitude que pode te afastar? Eu falei, interrogar. Quanto mais, por que esse interrogar te afasta do marido? Eu disse ali as atitudes ciumentas, os comportamentos ciumentos. Mas por que isso atrapalha o casamento? Primeiro, você ficar interrogando, questionando tudo que ele está fazendo, onde ele está indo, com o que ele está falando. Quanto mais você questiona, mais ele vai se defender, mais ele vai ficar na defensiva. Isso não vai te ajudar. Ele vai ficar ali na defensiva, às vezes até com tantas perguntas, vai começar até a mentir para você parar de perguntar. E olha como isso já está destruindo o casamento. Porque a mentira também é uma forma de traição. E aí você fica ali interrogando o outro e não ajuda a proximidade de vocês. Ou então você fica ali procurando os indícios e você fica ali olhando o celular, você fica ali preocupada. Enquanto você está fazendo isso, você tem menos momentos para você ter intimidade com o seu marido, para você relaxar sua mente, para você ter paz, para você curtir a relação, para você cuidar do relacionamento. Porque uma mente que está preocupada se o outro está fazendo algo comigo, eu não posso pensar em dar carinho para essa pessoa, eu não posso pensar em ter um momento, uma emoção positiva com ele, eu não posso pensar em a gente fazer algo especial, porque minha mente está ocupada. Ela está preocupando ali se o outro está fazendo alguma coisa. Entende como é uma mente que te sequestra, que te tira do seu momento presente? E ainda tem aquele... você fica procurando sinais, né? Se ele está olhando para alguém, quando você procura esses sinais, você não deixa de viver o momento presente. Imagine você numa festa. Você está numa festa com seu marido, onde você devia estar curtindo essa festa, mas você fica ali preocupada. Será que ele está olhando para alguém? Será que aquela mulher ali olhou para ele? E você fica ali preocupada com isso, ali procurando sinais, se tem alguma coisa ali de diferente, se tem alguém olhando para alguém. E aí você também não curte o seu momento presente. E tem a famosa cara feia, né? Vou fazer uma cara feia, eu vou dar um gelo nele para ver se ele percebe que eu não estou gostando da reação e que eu estou preocupada. Aí você dá aquele gelo, faz aquela cara feia, achando que vai ser a solução do problema. Só que quando você está ali na cara feia, você está afastando cada vez mais o outro. Porque quando eu estou na cara feia, imagina, se eu estou falando aqui da gente buscar intimidade, da gente buscar momentos positivos, a cara feia só vai afastar. São coisas negativas. Então, troca a cara feia
por algo positivo que vai fazer com que ele queira estar mais perto de você. E você ficar acusando, né? Você fez isso, você fez aquilo, e você estava aí fazendo tal coisa, você vai fazer a pessoa ficar mais ansiosa e com raiva, e também vai afastar de você. E você ficar invalidando a concorrência, né? Dizendo, aquela mulher, sabe, aquela fulana, ela é feia, ela tá assim, ela tá assada, e aí você fica também ali desvalorizando essa pessoa. E aí você se torna uma pessoa mais hostil. Ele vai te vendo como uma pessoa que só reclama, fala mal dos outros, e isso também não é legal. Invalidando o parceiro, você dizendo, nossa, você, né, já tá ficando velho, tá engordando, você já não tá bonito como eu te conheci, e você começa a desvalorizar ele. Isso também não é bom para o relacionamento de vocês. Imagina, se você tem que buscar mais intimidade, mais coisas positivas, você está desvalorizando a própria pessoa que está com você só com o intuito de quê? Dele se sentir mal para não olhar para outra mulher. E isso pode ainda causar um efeito contrário, dele estar se sentindo mal e achar assim, poxa, será que eu tô tão ruim assim? E a primeira mulher que sorri para ele fala, caraca, essa daí tá me achando incrível. Acho que é só minha esposa que não acha. Olha, o problema que isso pode causar. Você está querendo buscar uma coisa com o intuito, eu vou diminuí-lo para ele se sentir mal e não olhar para outra mulher. E isso ainda pode se voltar contra você. Outra coisa é você ficar ameaçando romper. Olha, se você continuar assim, eu termino com você. Eu vou me separar de você, porque eu não aguento, eu acho que você está olhando para outras mulheres, e aí você ameaça a separação. Ameaça é uma das piores coisas, porque ou você faz algo, ou você não ameaça, porque ele pode aproveitar às vezes dessa ameaça, e de tanto você ameaçar, e uma hora ele aceitar. E aí? Você vai bancar a sua ameaça? Porque o comportamento, ele tem uma reciprocidade. Se eu tenho um comportamento carinhoso, positivo com o outro, ele vai me dar mais disso. Agora, quando eu tenho também um comportamento negativo, eu vou receber mais disso. Tudo é recíproco. Existe o dar e receber. Então, o que você está dando? Você fica ameaçando o outro? E aí, isso vai te ajudar? E ainda tem as pessoas que têm tantos ciúmes que tentam justificar o comportamento de ciúme e querendo deixar o outro, achando que isso vai resolver, e não vai. Antes de você pensar numa separação, ninguém pode te dizer se você tem que ficar casada ou não, terminar ou não um relacionamento. Mas eu te digo, será que você já tentou todas as coisas? Você já tentou todas as possibilidades? Será que de fato, às vezes a pessoa fala, eu tô cansada, Silvana, eu já não sei mais o que fazer. Mas será que você soube fazer em algum momento? Será que você fez a coisa certa e agora você não aguenta mais? Ou você não soube fazer? Talvez você não saiba o que fazer no momento, precise buscar novas possibilidades do que fazer. Então, primeiro, antes de tomar essa decisão, tente suas possibilidades. E aí é você quem vai decidir se você vai continuar ou não. Mas primeiro, você tem que tentar as possibilidades. Você tem que buscar saber o que fazer. E a gente tem que ter cuidado com o perfeccionismo emocional. A gente não consegue ter esses pensamentos positivos o tempo todo. Silvana, eu vou conseguir me livrar do ciúme, nunca mais sentir, nunca mais pensar esses pensamentos inseguros sobre o outro. Não, você tem que se respeitar também. Você tem que também ter essa misericórdia com você mesma. Eu comecei a live aqui dizendo, a emoção do ciúme, ela é universal. E se você sentiu isso em alguma vez, em algum momento, tá tudo bem. Você não vai ser perfeita emocionalmente, que nunca mais vai sentir. A gente sente o tempo todo, porque nós somos seres duais. A gente tem luz e sombra. A gente tem sentimentos positivos e sentimentos, emoções positivas e emoções negativas. Às vezes eu sinto raiva, Silvana, tudo bem. A diferença é o que você faz com essa raiva.
como você se controla emocionalmente. Mas que você vai sentir, você vai sentir. Porque a gente sente emoções que é uma reação do corpo às situações que acontecem. E eu não posso, não é uma varinha mágica que a gente vai colocar assim e nunca mais vai acontecer nada de errado na minha vida. As coisas acontecem. A diferença está em como eu consigo lidar com isso. Como eu controlo essa minha emoção. Então, ao invés de lutar com essa emoção de ciúme, como eu falei aqui, aqueles conselhos lá no início, para de pensar no ciúme, você não pode sentir ciúme, você não tem esse direito, sabe esses conselhos errados? Ao invés de você ficar lutando, não, eu não posso sentir ciúme, eu não posso. Primeira coisa, se aceite. Aceite o seu pensamento, respeite você. Eu senti ciúme, agora eu vou te mostrar. Eu tenho, dentro dos módulos do Cura do Casamento, eu tenho uma aula, além da aula de ciúmes, que eu ensino isso tudo aqui, eu tenho uma aula só de técnicas. Só de técnicas, que não daria para eu passar aqui na live. Por quê, Silvana? Porque nem toda técnica, às vezes você vai falar, esse exercício aqui, eu gostei mais, Silvana. A outra pessoa vai dizer, nossa, eu gostei mais desse, isso funcionou melhor comigo. Ah, mas eu gostei mais desse aqui, isso funciona comigo. Nós somos pessoas diferentes. Às vezes nem todas as técnicas vai funcionar igual para todas as pessoas. Então existem várias formas de lidar com isso, de você equilibrar essa emoção do ciúme. Mas eu vou dar uma dica aqui para vocês. A primeira coisa é você aceitar. Aceita esse pensamento de ciúme, aceita essa desconfiança e talvez você aí tenha motivos mesmo para desconfiar. Você já passou alguma situação na sua vida que te causou aí esse trauma, alguma coisa. Então você tem que entender que você precisa curar essa ferida emocional para você se curar aí dessa coisa que dói em você. E depois você tem que aceitar. Porque esse pensamento aí, esse pensamento que acabou de vir, ah, mas ele fica trocando mensagem com outra, será que fica? Esse pensamento não é você. Uau! Tomar consciência disso já é incrível. Esses pensamentos ciumentos não é você. Olha a mente que te rouba, que te sequestra. Ele fica aqui te imaginando, te preocupando. Não é você. Você pode voltar para o seu momento presente. Não dá para eu falar assim para você, eu tô com uma dor de cabeça, eu falo para você assim, esquece essa dor de cabeça, você vai conseguir esquecer? Claro que não, a dor de cabeça tá ali, eu preciso tratar, eu preciso cuidar dessa dor de cabeça, eu preciso tomar um remédio. E é assim também os nossos sentimentos, as nossas emoções. Se você falar assim, eu sou ciumenta, mas eu vou esquecer, eu vou melhorar, isso vai passar, eu vou parar de ter esse comportamento ciumento, não vai resolver. A gente tem que olhar para as coisas emocionais, para os nossos comportamentos, da mesma forma como as doenças físicas. A gente não precisa tratar quando você sente uma dor, quando você está com uma doença, o emocional é o mesmo. Não adianta você falar assim, para de pensar com ciúme. Não vai parar. Então, você toma essa consciência, se respeita e passe a se concentrar no seu momento presente. Isso aqui é uma das técnicas que eu vou ensinar para você. Ah, esse pensamento está me atrapalhando, Silvana. Então, respira, se concentra no seu momento atual. Imagina. Esse pensamento não sou eu. Esse pensamento não sou eu. E aí você começa a imaginar que é só um pensamento. É só um pensamento que está vindo te preocupar. Então aceita o seu pensamento, agradece ele por estar aí. E fale para ele, você pode ir agora. E se concentre no seu momento atual. Se concentra, feche seus olhos. Você se concentra na sua respiração, você respira, mude o foco do seu pensamento, comece a pensar na sua respiração.
E aí você vai voltar para o seu momento presente e entender que toda essa preocupação ciumenta, toda essa informação, esse medo, essa insegurança não é você. É algo que está te preocupando e você tem que separar isso de você. Voltar para o seu foco. Substituir tudo isso que está negativo, que está te roubando do seu relacionamento pelo positivo. Como eu posso ter mais intimidade? Como eu posso? Porque eu só posso me sentir segura no relacionamento se eu tiver intimidade, se eu conhecer o outro. Me diz aí quando é que você confia em uma amiga para contar alguma coisa. Quando é que você confia em alguém? Tem pessoas que confiam mais na mãe, tem pessoas que confiam mais no amigo, de repente numa filha. Quem você confia mais? E por que você confia nessa pessoa? Me diz aí. Porque você tem intimidade com ela. E aí você sabe que você pode confiar nessa pessoa. E é isso também no casamento. Para você confiar no outro, para você viver esse relacionamento com confiança, você precisa buscar essa intimidade com o outro. E a intimidade, ela não é só física. Não. É especialmente emocional. Eu conhecer o outro, me deixar conhecer, viver momentos positivos juntos. Aí sim a gente vai passar a viver essa intimidade. Então é isso. Faça isso. Comece já a exercitar, fazer esse exercício. Ao passo que a gente começa a compreender o outro, a gente também começa a aprender a lidar com o ciúme do outro, ao invés de só criticar. Então é isso. Você precisa conhecer o que é e ajudar o outro a lidar com essa situação. E a gente só ajuda o outro, a gente só tem esse relacionamento junto, essa coisa mútua de ajudar um ao outro, de conhecer um ao outro, de fortalecer o outro nas suas fraquezas, quando a gente busca essa conexão e essa intimidade, tá bom? Então, até mais, até o próximo vídeo, até a próxima live, tá bom? Um grande beijo!